boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou médico, sou o Dr. Demartino. O objetivo aqui não é converter ninguém. Nós temos público de vários tipos, vídeos de vários tipos, vocês já devem ter visto, né? Mas hoje nós vamos responder a um grupo que tem sofrido muito com a pandemia da Covid, perdido muitos seres queridos e nos escrevem perguntando como falar com eles. Se é possível falar com os mortos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso de uma forma rápida. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre falar com os mortos é por que eles desejam falar com os mortos. Qual é o motivo dessas pessoas, né? É possível falar com os mortos? Existe mesmo essa coisa de médium ou é tudo enganação? Tem que ser por um médium ou qualquer pessoa pode fazer? Como é que se fala com os mortos? Existe um jeito para falar com os mortos? E eu devo fazer isso? Né? Também a gente tem que pensar. Tudo na vida, antes de agir, a gente tem que pensar. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa é, por que essas pessoas sofridas estão querendo falar com os mortos? Com seus entes queridos que partiram, partindo do pressuposto que eles estão vivos, ou que eles existem, ou que eles estão na dúvida se eles existem ou não existem. Então nós temos que entender que essas pessoas estão sofrendo. Alguns perderam os pais, outros perderam os filhos, outros perderam os irmãos, às vezes perderam vários membros da família e estão um pouco perdidos porque não estão encontrando consolação em lugar nenhum. No momento do luto, da perda de uma pessoa muito amada, principalmente uma coisa quando é muito rápida, um acidente, uma coisa assim, a pessoa fica sem chão. E falar que foi a vontade de Deus não adianta. Não conforta a pessoa. Como é que Deus tirou uma pessoa tão importante de mim? Uma das pessoas colocou assim, por que fulano, citou um bandido, está vivo e essa pessoa que era tão boa morreu? Então ele está se questionando, está com raiva de Deus, está sem saber o que fazer, a pessoa fica perdida. E o grande problema das pessoas perdidas é cair na mão de pessoas malvadas, pessoas mal intencionadas. Então tem gente que quer falar com os mortos para saber se eles estão bem, tem gente que quer falar com os mortos para pedir desculpa, tem gente que quer falar para pedir conselho, e tem gente que quer falar para que eles adivinhem o futuro, para pedir proteção, para saber onde está o anel de diamante que sumiu, saber coisas da terra, né? Então nem todo mundo que procura fazer isso está com uma intenção pura e tem um motivo realmente importante para fazer. O 2, é possível se fazer isso? Então nós vamos responder com a própria Bíblia, né? A Bíblia é um livro de referência dos cristãos, que tem textos, são vários livros reunidos, não é um livro único, na verdade a Bíblia é uma coleção de livros, de autores. Mas o que a gente pode dizer, sim, é possível falar com os mortos. Como que eu digo isso? Citando a Bíblia, vai aparecer depois aqui, eu vou pedir o pessoal da edição para colocar aqui as referências para vocês pesquisarem e não precisa acreditar em mim. Confere se eu estou falando bobagem ou não. Ninguém, gente. Tudo que falarem com vocês hoje, vocês têm que conferir se realmente é aquilo. Infelizmente, nós estamos vivendo um mundo que uma crise moral terrível. Em Mateus 17:3, Jesus fala com dois mortos, o espírito de Moisés e o espírito de Elias. Então, é possível falar com os mortos. Isaías, em 8, 19 e 20, ele diz assim, porventura não considerará o povo seu Deus? Se não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. Então ele está falando sobre consulta aos mortos e dizendo que se os mortos não falarem segundo a palavra, segundo as escrituras, não são mortos bons, não tem luz neles, são enganadores. Isaías fala isso. Então, na verdade, Isaías está dizendo que é possível fazer a consulta e que alguns têm luz e outros não têm luz. Os que falam conforme as escrituras são pessoas inspiradas no bem e os que falam de acordo contrário, que não tem luz, não seriam os enganadores, seriam os demônios, né? Que é o que a gente chama de hoje. E João também, já no Novo Testamento, apóstolo, né? Diz assim, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. A palavra profeta, ela vem do antigo, significava médium. Então João está se referindo a isso. Então João também confirma que é possível falar com os mortos, mas que tem alguns que são enganadores. Então que a gente tem que tomar cuidado. E a última coisa que diz, que nos prova que realmente é possível, porque na Bíblia
Existem algumas proibições. E a gente nunca proíbe aquilo que é impossível. Não é verdade? Ninguém proíbe assim. É proibido ir a pé até Marte. Porque é impossível ir a pé até Marte. Se existe uma proibição, é porque existe a possibilidade de fazer. Então, sim, é possível. Existe médium. A palavra médium, né? Ela significa ponte. É aquela pessoa que nasce com uma sensibilidade de sentir as dimensões. Nós vivemos numa dimensão e a física hoje diz que nós temos várias dimensões simultâneas, né? A teoria do multiverso. Então, existe médium, sim. Antigamente, em Israel, quando alguém vinha consultar Deus, dizia assim, vamos ao vidente, porque o profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Isso está em 1 Samuel 9:9. Então, Samuel já dizia que existe o vidente, existe o profeta, existe o médium. E também Moisés fala a mesma coisa, né? Quem dera todo o povo fosse profeta, quem dera o Senhor pusesse todo o seu espírito sobre ele. Então, algumas pessoas nascem com um dom de receber comunicação de outras dimensões. E por que tem que ser um médium? Por que é o médium que comunica? A pessoa pode ser médium de nascimento, isso é orgânico, não depende de religião. A pessoa pode não ter religião nenhuma e ser médium. Pode ser católico, evangélico ou budista. Então, a mediunidade é orgânica, é um dom, que a pessoa já nasce com ele. Existe a situação que a gente chama de mediunizado, que é uma influência temporária que os espíritos provocam sobre a pessoa. Na Bíblia, por exemplo, tem uma referência que são aqueles 70 anciãos que Deus colocou o espírito sobre eles e eles profetizaram, e nunca mais profetizaram. Então eles não eram médiuns, eles eram mediunizados. Moisés já comunicava com Deus com frequência. Esse dom já era natural. Na Bíblia tem vários profetas que tinham esse dom natural. E hoje, no Brasil, por exemplo, a gente cita como médiuns famosos Divaldo Franco e Chico Xavier, que tinham uma série de comunicações com o mundo espiritual. Então isso aí é natural. Como fazer? Como é que a gente se comunica com os mortos? Existem várias técnicas de comunicação. Existe a comunicação espontânea, que você está aí na sua casa, não aconteceu nada, você não fez nada, e de repente você começa a sentir alguma coisa ou percebe alguma coisa. Comum, né? Só que são eventos assim, separados. Muita gente vem me contar histórias que sentiu isso, que viu isso, viúvos, né? É muito comum acontecer nessa fase de sensibilidade. Às vezes a pessoa está num certo tipo de sensibilidade e tem essas comunicações. O que a gente precisa fazer é separar isso de paranormalidade, né? Existem fenômenos que são fenômenos chamados paranormais, que vêm da própria pessoa. Né? Em outros fenômenos existe paranormalidade e espírito comunicante. Então tem que se fazer a separação. Em outros fenômenos só existe a espiritualidade se manifestando. Por isso que o conhecimento é muito importante, né? Você saber a técnica, o livro dos médiuns, por exemplo, ele ensina várias técnicas, ele fala muito sobre mediunidade. Mas as pessoas costumam fazer o quê? Ela quer tanto comunicar que ela vai lá ver só um pedacinho do livro, é igual ler o final, né? Quando a gente pega um livro para ler, e já começa a fazer sem saber as consequências e sem saber o que está fazendo. É igual você levar uma criança para um laboratório de química e ela começa a misturar um monte de coisa lá sem saber o que está fazendo. Então ela não sabe as consequências daquilo que ela está fazendo. E isso não é bom, concorda? Para se comunicar, existem técnicas para receber comunicação, e você precisa estudar muito antes de entrar nesse caminho. Se você nasceu com esse talento, você precisa desse conhecimento. Se você não nasceu desse talento, você deve conhecer isso para saber as diferenças. Mas fazer ou não, cabe a você decidir e assumir as consequências dos seus atos. Porque nada que a gente faz fica sem consequência. Consequência boa, consequência ruim, consequência mais ou menos. E por último, devo fazer isso? Devo procurar comunicação com os mortos? Por que a Bíblia proibiu tanto? Porque existem muitos enganadores. Né? Existem muitas pessoas, desde o passado, que era chamado de adivinhos e necromantes, que vendiam esses serviços para as pessoas, para a pessoa saber se o negócio ia dar certo, se aquele casamento era bom, se ia ganhar a guerra. Então, por motivos terrestres, as pessoas gastavam dinheiro e eram enganadas. E às vezes,
Nem havia espíritos ali manifestando, às vezes era só um farsante mesmo. E às vezes era um espírito enganador, né? Um espírito que a gente chama de espírito embusteiro, às vezes nem é malvado, é só o espírito travesso, mas também existem espíritos do mal que também se comunicam. Por isso que o conhecimento é muito importante, né? Por isso que você não deve mexer com aquilo que você não conhece. Se você tem esse dom, se você tem essa sensibilidade, é muito importante que você saiba como fazer e como não fazer para você não entrar em transe na sua casa, dirigindo um automóvel, que você pode se acidentar e alguma coisa ruim pode acontecer, né? Às vezes uma mudança de personalidade pode ser uma manifestação mediúnica, às vezes pode ser só uma doença psiquiátrica. Às vezes as duas coisas andam juntas. Às vezes um desmaio pode ser uma manifestação espiritual, às vezes um desmaio pode ser só uma doença. Você precisa saber a diferença das coisas. Então, acho que fica claro que você não deve fazer nada que você não conheça profundamente, que existem locais de pesquisa e locais de atendimento e de trabalho espiritual sério, que não cobra nada, que o dinheiro não está envolvido, o objetivo é ajudar as pessoas e desenvolver pesquisas. São poucos os lugares assim, você deve procurar bastante, caso você tenha esse talento e queira saber mais, né? Se você faz parte de um grupo de trabalho desses, estude bastante, não se satisfaça com palestras, aprofunde-se nos livros, converse com os mais velhos que já têm experiência no assunto, para que você saiba diferenciar bem o bem do mal, e saiba não se envolver a ponto de comprometer a sua integridade e a sua saúde, tanto mental quanto espiritual. Então Isaías diz assim: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, verifique, né, mais ou menos assim, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Então, há espíritos do bem que vêm com a permissão de Deus para nos aconselharem coisas boas, para nos avisarem, para ajudarem a humanidade. E há espíritos que também vêm para confundir a humanidade, para atrasar a humanidade, para influenciar as pessoas para o mal. Esse conhecimento é importante. Se você não acredita, não tem problema. Pesquisa, veja se esse assunto tem alguma coisa a ver. O objetivo aqui não é converter ninguém. Eu peço desculpas se alguém do canal assistiu esse vídeo e se sentiu ofendido. O objetivo não é esse, é orientar, instruir. Tá? O objetivo é que você pesquise, que possa viver da melhor forma possível, que você possa ser feliz. Àqueles que perderam seus entes queridos, eu desejo a vocês uma recuperação do luto, que é muito difícil, é sadia. Se você tem tanta saudade do seu ente querido, se seu ente querido vem à sua mente toda hora, ore por eles. Agradeça a Deus o tempo que eles estiveram aqui na Terra com vocês. Deseje o bem para eles. Se alguma coisa ficou mal resolvida entre vocês, peça perdão durante as suas orações. Envie os seus pensamentos e as suas vibrações de amor. Vai fazer bem para eles e vai fazer bem para você. Você precisa, o seu tempo agora, você está vivo, o seu tempo agora é na Terra. Essa é a coisa mais importante. Essa pessoa que fez a jornada para o mundo espiritual está iniciando um mundo novo também, está tão perdido quanto você. Então ele não deve ser incomodado. Se houver a permissão de Deus, se for interessante para a sua evolução, vai acontecer a comunicação naturalmente. Muito obrigado, Deus abençoe vocês, fiquem em paz.